Olá pessoal, sou o sommelier Rodrigo Gibim, da Gustácio Vinho. É prazer estar com vocês aqui mais uma vez para mais uma avaliação de um vinho. E hoje nós trouxemos algo meio diferente, né? Um vinho libanês, Chateau Xara Le Prieuré 2020, né? Os vinhos libaneses, apesar da cultura, da história do vinho ser bem antiga, né? É um pouco difícil de chegar vinho aqui no Brasil, a gente encontra muito pouco, né? Então fica aqui o nosso vinho diferente para a gente ver se vale a pena ou não a gente provar esse vinho e até outros. Outros sempre valem, né? Mas vamos lá. O que a região primeiro nos mostra, né? A região é o Vale do Bekaa, no lado ali leste do Líbano. É a maior região e a maior região de produção também, né? O sul é muito pouco, tem muito pouca vinícola, porque está sempre em guerra, tem muita destruição. E tem a parte norte, né, que é o centro ali em Batrum, e o Monte Líbano, que é mais voltado para o litoral, né? Mas vamos ver o nosso Vale do Bekaa, como é que ele se apresenta. Então a história do Líbano, que eu falei de vinhas, já vem há mais de 6.000 anos, remonta do Império Fenício, né? Ali foi uma área de passagem de comércio histórica, né? E ainda né? Tudo que terrestre, vamos dizer assim, passa por ali, e tudo que era marítimo passa pelo canal de Suez, né? Mas antes não tinha o marítimo, não tinha o canal, então tudo passava por essa área aí, né, do Líbano, as rotas, né, por Oriente. Sempre foi considerada uma área de vinhos de qualidade, né, historicamente falando. Aí no século XX tem uma redescoberta sob influência francesa. Então lembrar que ali depois das guerras o Líbano ficou sob domínio francês e até que saiu a independência que a gente vai ver aqui, né? Atualmente é a área de maior produção libanesa, o Vale do Bekaa, como eu comentei. O relevo é um planalto, então você vem do litoral, sobe a montanha, que é a cordilheira do Monte Líbano, e depois desce, mas ele fica um pouco mais alto, né? Fica um planalto ali. É fértil, largo, porque tem uma outra cordilheira ali separando da Síria, que é o Anti-Líbano, né? E o Monte Líbano e fica uma área de proteção ali, né? Então fica meio fechado entre duas cordilheiras e tem a parte do desgaste das rochas que vão provocando esse solo mais aluvial, né? E fértil, né? O solo é diversificado, calcário, argila, cascalho e aluvial. Cascalho porque vai degradando a rocha, né, das montanhas, né? Altitude 900 a 1.100, eu falei, é um planalto alto, né? Nós estamos aqui na altura de Brasília, 900 metros. E o clima mediterrâneo, com verões quentes e secos e noites frias, então tem uma boa amplitude térmica. Lá é mais alto, então é mais frio, e ainda tem essa proteção aí contra os ventos, né? Então, principalmente os vinhedos que são plantados mais em encosta, um pouco, eles ficam mais frios ainda durante a noite. A pluviosidade é muito baixa, 200 a 450 por ano. E aí, assim como na Argentina, que é em torno de 300 ali, precisa do água do degelo para a irrigação das vinhas, né? Os tintos, né, mais plantados, a Cabernet Sauvignon, Syrah, Cinsault, Carignan e Grenache, ou seja, todas vinhas, uvas francesas, né? Carignan é francesa, é espanhola, né? Mas tem a carinha francesa também, né? Ou a carinhenha, né? E a garnacha também, fica aquela dúvida lá, é francesa ou espanhola, mas são castas de influência francesa, porque os franceses que retomaram a viticultura ali, principalmente pós-guerra, né? As brancas, Obeid e Merlot, são duas brancas nativas, né? Eu já tomei as duas, tem um caráter, uma é mais pesada um pouco, a outra um pouco mais leve, mas parece um chardonnay com um pouco de limão, de citrino ali, né? Mas a gente vai apresentar uvas, essas daí posteriormente, né?
Chardonnay, sim, Viognier e Sauvignon Blanc. Né? Então o nosso vinho é um blend, então ele tem Carignan ou Carinhenha ou Mazuelo, que é outro nome da Carinhenha lá na Espanha, a Cinsault, Mourvèdre ou Monastrell, né? E a Cabernet Sauvignon. Então são 4 uvas. E aí o que eu falo? Né? Sempre que você tem várias uvas componentes de um blend, ou esse vinho vai ser muito bom, porque ele vai pegar o melhor aí de cada uva, ou o vinho, assim, ele não vai ser um vinho muito bom, porque ele não tem uma matéria-prima boa. Porque você vai pegando uvas que estão de repente mais ou menos, aí ficou muito pouco ácido, aí eu ponho outra que ficou mais ácida, mas aí tem que corrigir. Aí você vai corrigindo as correções e no final fica meio que um Frankenstein, né? Então vamos ver como é que vai ser o nosso vinho. Se ele vai estar no lado do bom ou se ele vai estar no lado do medíocre, né? Então fica a dica aí, cuidado. Vinhos com muitas uvas do blend, tem que ver o produtor, né? Porque se for um produtor bom, provavelmente o vinho vai ser bom. Agora, se for um produtor mais ou menos, ou desconhecido, provavelmente essas uvas não são de boa qualidade ou sobrou dos vinhos varietais e ele foi botando ali, foi inventando um Frankenstein para gastar, vamos assim, essas uvas. Então a primeira, a Carignan, né? Aromas aqui de primários de cranberry seco, né, de framboesa, folha de tabaco, especiarias doces e carne curada. Né? No gustativo, a secura é médio menos, no corpo médio, tanino médio, acidez média mais e álcool médio mais. Né? A Cinsault, né? De aromas primários apresenta já framboesa, groselha, cereja ácida, violeta, tem um floral, né? E chá preto ali, as ervas / especiarias. Né? E na parte de gustativo, o secura é médio menos, o corpo médio menos, tanino médio menos, acidez média e álcool médio. Ou seja, essa daqui eu não sei por que botaram ela, né? Porque talvez pelo floral do violeta, alguma coisa assim, ó, ou da framboesa, ou a parte mais frutada, né? Porque de estrutura ela não está contribuindo basicamente em nada. Aí Mourvèdre ou Monastrell, né? Amora, pimenta preta, tem especiarias, cacau, tabaco e carne grelhada, né? Provavelmente essa carne, o tabaco e o coco, o cacau, quer dizer, se for passagem por madeira, né? No gustativo, secura é média menos, corpo máximo, né? Bem bastante, tanino máximo, acidez média e álcool médio mais. Bom, aí já beleza, você colocou uma uva que tem o que contribuir aí, né? E a Cabernet Sauvignon, que a gente já conhece já de longa data, né? Primários ali de cereja preta, cassis, cedro, especiarias doces e grafite, né? E o gustativo médio menos, né? Corpo máximo, taninos médio mais, acidez média e álcool médio mais. E como é que ficou o nosso Chateau Xara Le Prieuré 2020, né? O produtor é o Chateau Xara, bem famoso, né? É uma das vinícolas primeiras, foi bem tradicional, 13,5%, né? Amadurecimento 12 a 14 meses em cimento, né? Não foi 14 a 18 meses em cimento, não foi em madeira, tá? Tempo de guarda 5 anos, então esse cimento provavelmente vai dar um aspecto mais de fresco, né? Vamos dizer assim. 5 anos de tempo de guarda é a minha avaliação, né? Granada médio baixo, né? Então bem assim, quase translúcido o vinho, com halos levemente acastanhados, então já estava mostrando um pouco de evolução.
Ele 2020, nós estamos em 2026, né? Então era para ter mostrado uma evolução mesmo, né? E estamos já no limite, já passou do limite, vamos dizer assim, teórico do vinho, né? Mentol, aí uma pimenta branca, especiarias, eucalipto, taninos finos e presentes, tanino metal, acidez média alta, ou seja, ainda estava com acidez, o que é bom, né? Um corpo médio leve, ou seja, o vinho levinho na boca, né? E para a cor dele está correspondendo, né? Mas para as uvas eu esperava uma cor mais intensa, né? E final médio baixo, isso que me decepcionou aí bastante, né? O preço dele médio que eu encontrei na internet foi 130 pontos, 130 reais. E a minha avaliação foi 87 pontos, que é um muito bom ali, médio, né? Não tem grandes defeitos, mas para a fama desse Chateau Czara e para as uvas, o que ele tinha de ferramenta, o enólogo tinha de ferramenta para a construção do vinho, eu acho que não foi muito feliz, né? Mas para um vinho libanês, né, 130 reais, 87 pontos, tá bom, tá valendo, né? Porque ele é mais caro mesmo para chegar aqui, demora mais, uma burocracia lá é mais difícil de importação, por causa das guerras, estão sempre atacando lá, né? Israel está sempre jogando bomba, às vezes o porto fecha, então é meio difícil. Então é mais caro mesmo, né? Mas é um vinho que não tem, não tem defeitos, né? Então valeria a pena para experimentar ali, ok? Aqui a garrafa, né? E aí, já tomou o Chateau Czara, de repente outras garrafas, né? Gostou da avaliação? Daqui de seu like, siga, compartilha, deixe sugestões, né? Os slides aqui, as imagens dos slides vão estar lá no canal Gustácio Vinho do Instagram. E aproveita, segue a gente lá, que tem coisa que eu só coloco lá, tá? E peço a contribuição de todos para manutenção do canal, né? Tudo tem seu custo. Esse vinho eu provei num curso, né? Mas eu estou pagando o curso, então tudo tem seu custo, e a gente procura sempre trazer conteúdo aqui de qualidade e diversificado para vocês, né? E esse é um vinho bem diversificado, né? Grande abraço a todos, saúde, a gente se vê na próxima avaliação ou em qualquer outra aula específica aqui no nosso canal, ok? Até lá!